Se você acha que fala inglês ok, mas trava quando precisa falar coisas simples do dia a dia, eu preciso te mostrar uma coisa. Porque existe um erro muito comum que entrega na hora que a pessoa ainda não tem fluência real no inglês. E pior, é um erro que muita gente comete, mas sem perceber. E esse erro é no que tange as marcas. Sim, os nomes que você fala o tempo todo, dos produtos que você usa, o que você vê na internet, né? Mas você fala errado em inglês. Isso não é só detalhe, não, tá? Isso mostra que o seu cérebro ainda está tentando ler o inglês como se fosse o português. Se isso já te deu um leve gatilho, fica aqui comigo. Porque hoje você vai perceber os padrões muito importantes da pronúncia do inglês, usando marcas que provavelmente fazem parte do seu dia a dia. Hello, ladies and gentlemen, eu sou a Jess Artico, teacher e mentora de inglês. Eu trabalho já há mais de 10 anos ajudando adultos que tentaram de tudo, já fizeram cursos, já assistiram 1000 aulas, 1000 vídeos, né? Mas ainda travam na hora de falar inglês com naturalidade. Hoje eu quero te mostrar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te explicado com clareza. Muitas vezes você não trava no inglês por falta de vocabulário. Você trava porque aprendeu o inglês do jeito errado. Você aprendeu a ler bonitinho, aprendeu a traduzir, aprendeu a forçar o som que não existe, mas não aprendeu a pensar no idioma como ele realmente soa. E eu vou te provar isso agora. Vamos começar com uma marca bem clássica. Deixa eu te mostrar o meu esqueminha aqui, tá? Essa marca aqui, muita gente no Brasil fala Levi's, né? Só que no inglês, o natural, na verdade, é Levi's. Até coloquei um esqueminha aqui para você, ó. Levi's, para facilitar a sua vida. Levi's. Levi's, é assim que você pronuncia. E o nome dessa marca vem justamente do nome do dono da marca, que é Levi Strauss. Levi Strauss. Levi Strauss. Ok? Levi Strauss. Agora, tem uma marca que parece simples, mas muita gente entrega, que falta naturalidade quando fala essa palavra. E essa palavra é essa marca aqui, né? Eu já ouvi muitos brasileiros falando Apple, ou força um som que não existe, né? Só que o natural é simplesmente Apple. Apple, o começo é mais forte, tá? Apple. Simples assim, Apple. Percebe como é mais curto, é mais natural, né? Então, para pensar. Se a pessoa ainda não consegue falar Apple com naturalidade, como que ela quer falar uma frase inteira com fluência? Você percebe o ponto, tá? Agora vamos subir de nível aqui. Vamos para uma outra marca bem comum, que é essa aqui. Muitos brasileiros falam Aeropostale, tá? No português, tá bom, tá portuguesando ali. Mas o som natural no inglês, na verdade, é esse aqui, ó. Aeropostal, 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 ok? E aí, é interessante você notar que aqui a gente percebe que no inglês existe uma máxima que é o seguinte: a gente escreve de um jeito e fala de outro, né? E então, como a gente não lê tudo conforme nós escrevemos, né? É importante você dominar a pronúncia do inglês, porque é muito comum os nativos reduzirem sons, simplificarem, conectarem letras, conectarem sons, conectarem palavras, engolirem letras o tempo todo, né? E quando você tenta pronunciar tudo certinho demais, letrinha por letrinha, você vai continuar travando e vai continuar também tendo dificuldade de entender os nativos, tá? Agora, eu vou te mostrar uma outra marca super comum, que é essa aqui. Né? Eu já ouvi muitos brasileiros falando Hollister ou Hollister.
Hollister, uma coisa assim. Parece que às vezes a pessoa até sofre pra falar, assim, porque parece que é um peso, assim, pra falar, tá? Só que o som é mais natural. É simplesmente Hollister, 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 ha, 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 Hollister. Como se você desse uma baforada no espelho. Hollister, só isso, Hollister, Hollister, tá? E ó, você não precisa falar inglês bonito, tá? Para os haters de plantão, não é falar inglês bonito, é falar inglês natural, de forma clara. Isso muda tudo, tá? Isso te destrava. E tem uma outra marca também que muita gente trava, que é essa aqui, né? Geralmente já ouvi brasileiros falando Abercrombie, já ouvi tanta coisa, tá? Mas na verdade o mais natural é Abercrombie, 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 Abercrombie. Simples assim, você tá repetindo comigo, né? Porque é assim que você aprende a falar inglês, falando, tá? Então, percebe como quando você aprende a falar inglês como ele é falado na vida real, de forma natural, de forma fluida, fica mais leve pra você, você sente mais confiança, tá? Agora vamos para uma outra marca aqui, essa aqui é interessante, que é daquele chips famoso, né, que a gente encontra no supermercado. Muita gente fala Cheetos, só que o natural no inglês é Cheetos ou Cheetos. O mesmo som de tchau, né? Tchau, Cheetos ou Cheetos. Cheetos, como se no lugar desse T você tivesse um som de R de arara, tá? No American e no Canadian English é comum você falar Cheetos, tá? No inglês britânico, Cheetos, tá? Percebe como o som muda, né? Ele vai mudando bastante ali, né? Então, é exatamente esse tipo de detalhe que começa a treinar o seu ouvido para o inglês real e que começa também a destravar a sua forma de falar. Uma outra marca muito comum é essa aqui. Muitos brasileiros falam Gillette, né? Aqui no Brasil tudo bem. Só que no inglês o mais natural é Gillette. Gillette, Gillette, simples assim, Gillette, 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 ou Gillette, ok? Gillette, 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 alright? Gillette, Gillette. Agora, uma outra marca comum de chocolate, que é essa aqui, tá? No português muita gente fala Nestlé, Nestlé, tá? Só que no inglês a pronúncia é Nestlé. 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 Esse T aqui é mudo. Nestlé. 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 Simples assim. Nestlé. Nestlé. Ok? Alright, agora me diz aqui nos comentários, tá? Qual dessas marcas você sempre falou errado e você aprendeu a pronunciar corretamente aqui nesse vídeo, hein? Eu quero muito saber quais são as marcas que mais pegam vocês. E ó, sinceramente, não tem problema ter falado errado até hoje, tá? O problema é você continuar repetindo errado, mesmo quando você aprende a pronúncia certa, tá? No inglês. Agora, eu vou te mostrar o que realmente importa. Você pode aprender a pronúncia de 1000 marcas, mas se você não treinar o seu cérebro para pensar em inglês, você vai continuar travando na hora de falar. Porque fluência não é saber uma palavra isolada. A fluência é conseguir acessar o idioma com naturalidade. E é exatamente por isso que os meus alunos têm resultado tão rápido. Porque eles não ficam decorando palavra solta. Eles aprendem a organizar o pensamento em inglês. Inclusive, se você já sabe algumas palavras, mas trava na hora de falar, existe um caminho específico para você. No meu método, eu te ensino exatamente como conectar as palavras, estruturar as frases, destravar a sua fala sem depender de tradução. O link está na descrição aqui embaixo desse vídeo, ok? Agora vamos para mais algumas outras marcas aqui. Muita gente fala essa aqui como Reebok,
Reebok, tá? Só que o natural no inglês é Reebok. Reebok, 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 ok? Aquele R caipira, Reebok. Chevrolet, né? Que é como nós falamos aqui no Brasil. Em inglês, tende a soar mais como Chevrolet, 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 Chevrolet. E essa cerveja famosa aqui? Você gosta dessa cerveja? Me conta aqui nos comentários. A forma natural de falar ela em inglês, nossa, no português eu já vi Budweiser, nossa, enfim. Mas no inglês, na verdade, é Budweiser, Budweiser, ok? Budweiser, 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 vai repetindo comigo, ok? E essa marca de remédio aqui, né, o famoso paracetamol. Aqui no Brasil a gente fala Tylenol, ok. Só que se você for viajar, vamos supor que você está nos Estados Unidos, aí você está com dor, você quer comprar um Tylenol. Se você chegar na farmácia e falar Tylenol, ninguém vai te entender. Você percebe a importância de você saber pronunciar essas palavras em inglês? Essas marcas em inglês, tá? Então, qual que é a pronúncia correta? Qual que é a pronúncia natural no inglês? Tylenol, 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 ok? Tylenol. E essa marca de fraldas descartáveis? A gente fala Pampers, né? Pampers, acho que é Pampers que a gente fala aqui no Brasil. Em inglês, Pampers, 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 ok? E essa marca de pizza, de pizzaria famosa aqui, né? Que a gente tem. Muitos brasileiros falam Pizza Hut, né? Pizza Hut. Só que o mais natural em inglês é Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut. E essa outra marca aqui, Red Bull te dá asas, né? A gente fala Red Bull. Só que no inglês é Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, ok? Red Bull. Então, olha só, você não trava no inglês porque o inglês é impossível de aprender. Você trava porque ninguém te ensinou os padrões do jeito certo. Te ensinaram muita regra, muito conteúdo solto, muita tradução, mas pouca naturalidade na hora de falar. E quando você começa a entender esses padrões de som, tudo começa a fazer mais sentido para você. Você para de tentar traduzir o inglês o tempo todo e começa a ouvir e falar com muito mais lógica. E é exatamente isso que eu faço com os meus alunos. Então, se você quer sair do básico ou se você já estudou, mas continua travado, existe um método para te destravar e para acelerar a sua fluência 3 vezes mais rápido do que os métodos convencionais. É um caminho estruturado para você parar de depender de tradução e conectar melhor os sons, começar a falar com muito mais confiança. O link está na descrição aqui embaixo desse vídeo. E para quem está assistindo a esse vídeo agora, eu deixei o acesso vitalício, isso mesmo, vitalício a um método comprovado por um valor especial, valor simbólico diante da transformação que você vai ter no seu inglês. Porque, e olha só, as escolas de inglês vão me odiar por revelar isso. Talvez pode ser até que esse vídeo saia do ar, tá? Mas olha só, você, sinceramente, não precisa viver preso em mensalidades para aprender inglês de verdade, tá? O link tá na descrição desse vídeo aqui. Você paga uma vez e vai ser fluente, tá? E vai ter acesso vitalício ali. Agora me conta, qual dessas marcas você mais errou até hoje? E se você quer a parte 2, com mais marcas, mais palavras do dia a dia, mais pronúncias que entregam ali na hora, né, quando o inglês ainda não tá natural. Enfim, comenta aqui pra mim palavras, nomes de marcas que você ainda tem dificuldade de falar em inglês, tá? Sugestões de conteúdos que você quer ver aqui no canal, tá? Pra eu trazer pra te ajudar. E ó, guarda isso, que eu vou te dizer agora com muito carinho, tá? Fluência não é falar difícil.
Fluência é você falar natural. E isso você pode aprender, ok? Um beijo and I'll see you in the next video. Take care.